1984, capítulo 1. Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da mansão Vitória. Não, porém, com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para a exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, com um espesso bigode preto e traços rústicos mais atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador, raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia preparatória para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se teletela, podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamuinhos de vento levantavam em pequenas aspirais, poeiras e papéis rasgados, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa defronte. O grande irmão zela por ti, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra Ingsoc. Na distância, um helicóptero desceu beirando os telhados. Pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro gusa e da superação no 9º plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo da visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou que periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver, e vivia-se por hábito transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância. Isso era Londres, cidade principal da pista número 1, por sua vez a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Haviam existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX, os flancos reforçados com espeques de madeira,
janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado e os muros doidos dos jardins decaindo em todas as direções, e as crateras de bombas onde o pó de reboco revoloteava no ar e o mato crescia à matroca sobre os montes de escombros, e os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros. Mas era inútil, não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nova língua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os 3 lemas do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade continha 3.000 aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, havia outros 3 edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da Mansão Vitória era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios que, entre si, dividiam todas as funções do governo. O Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes, o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra, o Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem, e o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes em novilíngua: Miniver, Minipaz, Miniamo e Minifarto. O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de 1 quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial. E assim mesmo, atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do ministério àquela hora, sacrificara o almoço na cantina e sabia que não havia na casa mais alimento que uma códia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia Gin Vitória. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como um vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez como uma dose de remédio. Instantaneamente, ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida sabia a ácido cítrico e, ao bebê-la, tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de cigarros Vitória e, imprudentemente, segurou na vertical, com que todo o fumo caiu no chão. Puxou outro cigarro, com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, donde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, pode ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo,
era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrine de um triste bric-a-brac num bairro pobre da cidade. Não se lembrava direito do bairro, e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deviam entrar em lojas comuns, transacionar no mercado livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por $2,50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa às escondidas na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal, nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte ou no mínimo 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma furtivamente com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever à mão, exceto recados curtíssimos. O normal era ditar tudo ao fala-escreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu: 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar. Descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois estava convencido de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou 2 anos. De repente ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido. Sua mente pairou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e de repente se chocou contra a palavra duplo pensar em novilíngua. Pela primeira vez percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza. Ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe dariam ouvidos. Ou seria diferente, e nesse caso a sua situação não teria sentido. Por algum tempo ficou olhando o papel estupidamente. A teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparava para aquele momento, e nunca lhe passara pela cabeça a ideia de precisar de mais que coragem. Escrever seria fácil. Tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos. Naquele momento, todavia, até o monólogo secara. Além disso, a variz comichava danadamente, e não ousava coçá-la, pois quando o fazia sempre inflamava. Os segundos passavam. De nada tinha consciência, exceto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo gin. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema, tudo fitas de guerra, uma muito boa de um navio cheio de refugiados bombardeando no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir nadando de um helicóptero. Primeiro se via ele subindo e descendo na água que nem golfinho, depois pelas miras do helicóptero, e daí ficava cheio de buracos, o mar perto ficava rosa e de repente afundava como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então viu-se um escaler cheio de crianças com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia idade, talvez judia, sentada na proa com um menininho de uns 3 anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela, como querendo se refugiar, e mulher pondo os braços em torno dele e consolando, apesar de também estar roxa de medo.
todo o tempo cobrindo ele o mais possível, como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles, clarão espantoso, e o bote virou cisco. Daí uma ótima fotografia num barco de criança subindo. Houve muito aplauso no lugar do partido, mas uma mulher da parte dos proles de repente armou barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para as crianças, não é direito na frente de crianças, não e daí e tal, até que a polícia a botou na rua, não acho que aconteceu nada para ela, ninguém se importa com o que os proles dizem, reação prole típica, eles nunca... Winston parou de escrever. Em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que levara a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que, ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecera em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebia agora que fora por causa do outro incidente que de súbito resolvera ir para a casa e iniciar o seu diário aquele dia. Suceder aquela manhã no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela, preparando-se para os 2 minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio quando entraram inesperadamente na sala 2 pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrava muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois a vira levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da Liga Juvenil Antissexo, dava várias voltas à sua cintura, o suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento. E sabia o porquê. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças e bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e os espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia tê-lo penetrado até o imo e o enchera de terror. Até lhe ocorrera a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston dele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar da sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston vira O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se fundamentalmente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre a urbanidade de O'Brien e seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não chegasse à crença, fosse mera esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão. Ou ainda, talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o aspecto de ser pessoa com que se podia conversar, se fosse possível fraudar a teletela e falar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição. Na verdade, não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira, viu que eram quase 11 horas e evidentemente resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os 2 minutos de ódio.
sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a 2 passos dele. Entre os dois encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo contíguo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante, e um guincho horrendo, áspero, como de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara desaparecendo misteriosamente. O programa dos 2 minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Em alguma parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações. Talvez no além-mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros. Talvez até mesmo, de vez em quando corria o boato, em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande halo de cabelo branco esgruviado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo, e, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas menos equilibradas o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia. Advoga a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo numa linguagem rápida, polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido e até continha palavras em novilíngua. Maior número dessas palavras, com efeito, do que qualquer membro do partido usaria na vida diária. E todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça na teletela infindas colunas do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos sem expressão que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formava uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocós esperando para ser seduzidos. Não se passava dia sem que espiões e sabotadores, obedientes a ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava a Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível,
um compêndio de todas as heresias escritas por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente por o livro, mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. No segundo minuto, o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda rosa, e abria e fechava a boca como um peixe jogado à terra. Até o rosto másculo de O'Brien estava corada. Estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito largo se alternando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena atrás de Winston pusera-se a berrar: "Porco! Porco! Porco!" De repente, apanhou um pesado dicionário de novilíngua e atirou à tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo os calcanhares violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos 2 minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos deixava de ser preciso fingir. Parecia percorrer todo o grupo como uma corrente elétrica, um horrível êxtase de medo e vindita. Um desejo de matar, de torturar, de amassar rostos com um malho, transformando o indivíduo, contra sua vontade, num lunático a uivar e fazer caretas. E, no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia passar de um alvo a outro como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas, ao invés, contra o próprio grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E nesses momentos, o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte se irmanava com os circunstantes e tudo quanto se dizia de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, o seu ódio secreto pelo grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia crescer, protetor, destemido e invencível, firme como uma rocha contra as hordes da Ásia, e Goldstein, apesar do seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava a sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesses momentos, era até possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo por ato voluntário. De repente, por uma espécie desse esforço violento com que, num pesadelo, se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça do cabelo escuro, sentada atrás dele, o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha. Amarrá-la-ia nua a um poste e a crivaria de flechas, como São Sebastião. Possuí-la-ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso, percebeu mais claro que antes porque a odiava. Odiava-a porque era jovem, bonita e assexuada, e porque desejava ir para a cama com ela, e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, agressivo símbolo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois, a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano que parecia avançar enorme e terrível com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar na superfície da tela, de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo das palavras que se pronunciam no vivo do combate, palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto do grande irmão sumiu de novo e no seu lugar apareceram as 3 divisas do partido, em maiúsculas em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.
Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o seu impacto nas pupilas fosse forte demais para esmaecer tão rápido. A mulherzinha do cabelo cor de areia atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer "Meu Salvador", estendeu os braços para a tela. Depois ocultou a face nas mãos. Era claro que orava. Neste momento, todo o grupo se pôs a entoar um cantochão ritmado. G-I, 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 repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som cravo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e rufos dos atabaques. Durou meio minuto talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos em emoção dominadora. Era em parte o hino à sapiência e majestade do grande irmão, porém, mais do que isso, era auto-hipnotismo, o afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os 2 minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral, mas aquele cântico sub-humano, G-I, 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 sempre o enchia de pavor. Naturalmente, cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia, era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de 2 segundos em que a expressão de seus olhos poderia atraí-lo. E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera. Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera. Tirara os óculos e ia colocá-los no lugar, com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhares se encontraram e, enquanto durou, Winston viu, sim, viu, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação. Fora como se os 2 espíritos se abrissem e os pensamentos de um passassem ao outro pelos olhos. "Estou contigo", pareceu dizer-lhe O'Brien. "Sei exatamente o que sentes. Sei tudo de teu desprezo, teu ódio, teu nojo, mas não te aflijas. Estou a teu lado." E daí sumira-se a faísca de inteligência e a face de O'Brien se tornara inescrutável como a de todos. Fora tudo e ele já nem tinha a certeza de que de fato acontecera. Tais incidentes jamais tinham sequela. Tudo o que faziam era manter viva dentro dele a fé ou a esperança de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas. Quiçá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugidias que podiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entreouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas e, uma vez, até no encontro de 2 desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite. Provavelmente imaginara a coisa. Voltou ao cubículo sem tornar a olhar para O'Brien. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo. Seria inconcebivelmente perigoso, mesmo que soubesse como agir. Durante 1 segundo, 2, haviam trocado um olhar equívoco, e era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável, na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o gin que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo num gesto automático, ao mesmo tempo que a memória divagava. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa. Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. Muitíssimas vezes, enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário. Mas, por um momento, se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil. Quer escrevesse abaixo o grande irmão ou não, não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse,
Não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime-ideia, chamava-se. O crime-ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia-se escapar com êxito algum tempo, anos até, porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco do sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos, o círculo de caras implacáveis em torno da cama, a vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada a sua existência anterior e depois esquecido. Era-se abolido, aniquilado. Vaporizado era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro, que importa, me darão um tiro na nuca, não importa, abaixo o grande irmão, eles sempre dão um tiro na nuca, que importa, abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco na cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio, e largou a caneta. Dali a um segundo levou um susto enorme. Batiam à porta. Deixou-se ficar, quieto como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa se fosse sem insistir. Mas não, a batida repetiu-se. Seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, mas com a face provavelmente sem expressão, graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos.